Meu nome é Valber Almeida Xavier de Souza, eu sou diretor executivo da AXS Consultoria Empresarial. Vamos falar sobre renegociação de dívidas bancárias empresariais. Vivemos um momento sem igual. A pandemia trouxe sérios danos à economia e à saúde de uma forma geral. As empresas estão vivendo um momento com falta de crédito no mercado. Os bancos estão muito restritivos. Somente colocarão recursos das empresas caso sintam-se seguros, ou então com garantias reais ou garantias com recebíveis. Com isso, a dificuldade de fazer a economia girar vem sendo um grande problema brasileiro. O governo disponibilizou ao mercado 40 bilhões de reais para empréstimos para empresas de pequeno e médio porte financiarem suas folhas de pagamento, onde o governo é responsável por 85% desses créditos e os bancos são responsáveis pelos 15%. Ocorre que, diante do grande risco de inadimplência, os bancos estão restritivos e não disponibilizam essas linhas. Elas acabam não chegando aos clientes, às empresas. Com isso, muitas empresas correm o risco de fechar. Quem vive no mercado financeiro de uma forma geral sabe que sempre houve dificuldade das empresas em obter recursos subsidiados pelo governo. O BNDES sempre foi assim, um grande desafio para pequenos e médios empresários e que ao final tinham suas respostas negativas. Isso é ruim para a empresa. E nesse momento, cenário pandemia, os empresários vivem a mesma situação, com o risco de suas empresas serem fechadas. Em contrapartida, é comum vermos empresários buscando recursos nos bancos e saírem com alternativas de linhas próprias dos bancos. Sim, essas linhas que os bancos acabam colocando como alternativa são linhas com custo maior, diferente da linha disponibilizada pelo governo com taxa de 3,75% ao ano. É comum vermos linhas serem colocadas ao mercado com taxas bem maiores e com garantias atreladas. Isso acaba expondo empresas e empresários a um risco grandioso. Essa operação é de risco, os bancos são sabedores, e colocar patrimônio da empresa ou dos sócios como garantia nessas linhas de crédito é um risco muito grande. Um outro ponto importante, presenciamos nas mídias de uma forma geral empresários relatando que, diante da dificuldade de conseguir essas linhas de crédito, acabam realizando a renegociação de todo o seu passivo com os bancos. E algumas facilidades são colocadas à disposição dos clientes. É preciso ter muita atenção nesse momento. Dívidas passadas sendo negociadas nesse momento com carência de alguns meses por até 5 ou 6 anos, com taxas do contrato original. Vivemos nesse momento com a Selic de 3%. Não tem cabimento realizar uma negociação com a taxa passada. A taxa tem que ser atual, senão a empresa não vai conseguir passar e vai ter seu custo financeiro altamente elevado. Isso não cabe num processo de negociação. No outro caso, um diretor bancário relatando a facilidade que o banco coloca à disposição de seus clientes, a negociação de toda a dívida bancária por até 20 anos, com taxa de 1% ao mês. É alta demais. Hoje a Selic é 3% ao ano e ainda o empresário ou a empresa terá que colocar seu imóvel como garantia. Agora uma pergunta, será que daqui a alguns anos sua empresa conseguiu dar continuidade ao pagamento dessa dívida? Caso negativo, seu imóvel ficará em poder dos bancos. Não é certo esse tipo de negociação. A AXS Consultoria Empresarial conta com profissionais altamente qualificados, especialistas em renegociação de dívidas bancárias, ex-diretores de banco que conhecem todos os trâmites legais, lícitos nesse processo de negociação, e toda essa expertise será colocada a favor de sua empresa nesse processo de negociação administrativo. Nossos trabalhos são realizados num prazo muito menor e com menor custo. Nossos profissionais focam em alongar os prazos, reduzir as taxas de juros às praticadas no mercado e eliminar as garantias. Não haverá garantias nos contratos renegociados. Recentemente, numa reunião com um possível cliente, fui questionado
Qual a vantagem de realizar esse processo de negociação pela AXS Consultoria, já que os bancos colocam essa alternativa diretamente entre banco e empresa, ou banco e cliente? Vamos aos fatos. Os bancos realizam essa negociação todos os dias, estão altamente preparados para conduzir de forma benéfica a eles. Os empresários, as empresas de uma forma geral, nunca realizam esse processo e muitos empresários não detêm o conhecimento financeiro para discutir com os bancos. Outro fator importante é a questão dos juros. Os bancos vão buscar uma rentabilidade maior para eles, quando na realidade, nesse momento, sua empresa precisa o menor juro possível para que ela se mantenha viva. E por último, a questão de garantias. Os bancos sempre vão falar que é necessário que se coloque garantias no contrato para dar continuidade na negociação, quando na realidade nós conseguimos sem garantias e de forma administrativa, negociada. Com certeza isso é muito benéfico à empresa e tem um custo muito menor. Com todas essas etapas, conseguimos fazer com que o contrato ou os contratos sejam negociados de forma benéfica às empresas e que sejam negociados dentro da capacidade de pagamento. Fator esse que é desconsiderado pelos bancos no processo de negociação, entretanto, representativo em nossa visão. Com isso, sua empresa poderá assumir compromissos futuros num longo espaço de tempo com parcelas que caberão em seu orçamento. A AXS Consultoria Empresarial, especializada em renegociação de dívidas bancárias para empresas. Vamos conversar a respeito?